O aplicativo Zembimob chega à nossa cidade trazendo mais uma opção prática, segura e econômica para o seu dia a dia. Seja para ir ao trabalho, aos estudos ou até mesmo lazer, a plataforma promete conectar passageiros e também motoristas com eficiência e tecnologia. Com a chegada do app, a mobilidade urbana de Erechim ganha um reforço importante, oferecendo mais agilidade nas corridas e novas oportunidades para quem deseja empreender como motorista parceiro. Acompanhe agora a nossa entrevista e informações. E se você é motorista, corre lá para fazer o seu cadastro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mobilidade. Você já se pegou naquele horário de sair de casa e não encontrar um táxi, não encontrar um veículo que te dê segurança, conforto e higienização? A Zembimob chega a Erechim e hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre pontos importantes que a gente observa na hora de pegar um carro de aplicativo. E para falar sobre isso, sobre essa nova novidade, está conosco o André Jukoski, conhecido de Erechim. Professor André, bem-vindo à TV Erechim. Olá, Sandra, a todos os telespectadores. É uma satisfação muito grande vir aí com esse time que a gente montou aqui para trazer essa grande novidade para a cidade de Erechim, para a região como um todo, né? Então, nós estamos vindo com essa plataforma que a gente tem discutido muito. A gente fala muito da tecnologia, mas a nossa plataforma, já para iniciar a nossa conversa e tal, ela vem no sentido de resgatar conexões, a conexão entre as pessoas, serviços especializados, enfim. Então, no decorrer da nossa conversa, a gente vai trazer muitos pontos bem interessantes para a população de Erechim. E a Janice também, Janice Dizars, que é uma mulher que sempre gostou de veículos, né, Janice? Gostou desse mundo tecnológico, agora também parceira desse grande empreendimento em Erechim. Então, pois Sandra, isso faz parte da conexão de Erechim, que nós estamos falando nos bastidores, né? Que Erechim é a cidade das conexões. Verdade. E conexões são pessoas que pensam da mesma forma, que têm um propósito realmente que nos eleve. Não é simplesmente financeiro, mas conexões de verdade. Frederico Westphal é bem ali e o Betinho veio aqui para se unir a esse time, trazer essa novidade para Erechim, para que você, erechinense, tenha segurança na hora de pegar um carro de aplicativo. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Sandra, e estar na TV Erechim, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, do diferencial, do que a gente trouxe para inovar em Erechim, mas principalmente a qualidade de vida, ela passa muito pela tranquilidade das pessoas em saberem que aquele serviço que elas estão usando oferece segurança, que ela vai chegar ao destino com segurança. Nós falávamos antes, e aí eu já quero fazer um agradecimento, se me permite, muito especial. Janice, André, o Diego que não está aqui, cada um com a sua área, seja na parte da educação, marketing, na parte de consórcios, o Diego que é médico, e o Cris, né, que está conosco acompanhando e encontrou vocês, convidou vocês ao projeto, que é o nosso conselheiro de expansão. A Zemb, ela é uma criança ainda, ela nasceu há pouco tempo, mas com 10 anos de experiência em mobilidade, com um pouco de experiência na área pública, que nos permite dizer, as pessoas, uma corrida, ela não é somente uma corrida. Não. Ela é um destino, é uma experiência. E nós acreditamos muito, Sandra, tem uma frase que a gente utiliza que é santo de casa faz milagre. Nós não abrimos uma cidade sem pessoas de extrema confiança da comunidade. Isso é relacionamento. Eu tenho certeza que a Sandra, ou quem está nos vendo agora em casa, pegar um celular, chamar uma corrida para um filho, para uma filha, tu precisa confiar. O empresário que vai usar um aplicativo para os seus colaboradores, ele precisa confiar. Quem traz essa confiança? Os nossos sócios locais. Então, eu aqui tenho que agradecer a oportunidade que o Cris me proporcionou em apresentar vocês, em ter vocês aqui em Erechim, uma cidade que eu tenho um carinho muito especial. Ela tem similaridades, não em número de população, né, de pessoas com Frederico, mas que tem uma universidade, que nós temos lá, tem um time de futebol de campo, que igual nós estamos lá, tem um time de futsal. Já tenho algumas derrotas no meu currículo como diretor do Guarani com o Atlântico, que tem aqui também em Erechim. Isso é qualidade de vida.
ter um aplicativo de mobilidade que respeita os motoristas, que dá um maior repasse da categoria e que oferece segurança à população, isso também é qualidade de vida. E é essa experiência que nós estamos trazendo para vocês aqui em Erechim. Betinho, como é que surgiu a Zenbi Mob e esse projeto de expansão? Porque ela não está apenas em Frederico Westphalen, ela não está apenas em Erechim. Ela já é grandiosa, mas ao mesmo tempo pequena. Ela é uma criança que está crescendo muito rápido, né? São 5 estados diferentes do Maranhão, né? Que dia 4 nós estamos retornando para lá com outra novidade que aqui, inclusive, está no nosso ecossistema, e aí o BI, que é a abelha. Quando as pessoas forem abrir em casa o aplicativo, elas vão ver que não tem carros, são abelhas, né, que estão sobrevoando a cidade de Erechim, que são os nossos carros, nossos motoristas, parceiros, e nós temos a micromobilidade também, os patinetes elétricos, bicicletas elétricas, que nós queremos trazer à cidade a mobilidade inteligente para todas as categorias, para todos os públicos. Então, a Zenbi, Zen vem de Zenit, que significa o topo, e Bi, abelha. Dificilmente quem falar uma vez em casa vai esquecer. Zenbi, né? Não esquece mais. No primeiro momento, mas que nome um pouquinho estranho. Falou uma vez, não esquece mais. Zenbi. E aí a gente vem fazer esse trabalho aí agora, na fase de trazer os motoristas que confiem em nós para poder buscar os passageiros. André, nós sempre falamos muito de mobilidade em várias entrevistas. O quanto é importante mudar alguns modais de transporte. E os aplicativos, eles vieram justamente isso, para facilitar a nossa vida. E você agora, na Zenbi, qual é a ideia para Erechim? De que forma nós vamos trabalhar? Captar motoristas, captar mulheres, captar homens? Como vai funcionar? Bom, sobre a questão de captação de motoristas, a questão é que nós temos os meios digitais disponíveis para o pessoal, depois a gente pode passar o endereço e tal. E a questão é a melhor remuneração do mercado para o motorista e uma plataforma acolhedora e que valorize esse elemento, essa pessoa que faz a conexão com o passageiro. E não vai ser somente um transporte simples de passageiro, a gente vai investir na experiência e mais, com algumas especificidades, como se fossem alguns programas. Por exemplo, hoje as empresas têm necessidade de ter uma parceria com um aplicativo de mobilidade. Então, nós temos grandes empresas de Erechim, né? Nós estivemos visitando a prefeitura agora há pouco, conversando com o prefeito, que às vezes vem empresários de fora que precisam circular na cidade e tem até alguns determinados transtornos para resolver. Nós vamos atuar nesse sentido. A questão de, como até o próprio Betinho já colocou, a questão de transporte das crianças para a escola, nós vamos ter motoristas especializados. A questão da segurança, hoje infelizmente a discussão da segurança das mulheres é um tema muito comum. Então nós vamos ter um grupo de motoristas especializados, um grupo de motoristas mulheres para atender as mulheres. Então a gente vem no sentido de estar aberto, inclusive a gente tem essa flexibilidade pela sensibilidade que o Betinho adquiriu nesses 10 anos trabalhando com mobilidade, de sentar com a classe empresarial, sentir as necessidades. Porque, por exemplo, eu não sei qual é o estado, Betinho, que tem uma parceria da Zenbi com a PAI. Certo, né? Que a gente tem, em Santa Catarina, tem uma cidade que a gente atende algumas crianças para levar até a PAI, né? Sim. Então, o motorista, quando ele se propõe a atender uma categoria específica, ele tem que entender também que há um atendimento diferenciado, o Bicuidado mesmo. A Janice vai fazer um trabalho excelente aqui na cidade na busca por motoristas mulheres, e essas corridas, elas não têm preço, elas têm valor. Né? E quando eu falo valor, não é o valor financeiro, sim, é o valor sentimental, inclusive, de que a Sandra pode andar de madrugada na cidade de Erechim e pegar um aplicativo. Eu desafio hoje, quem está nos vendo em casa, eu vou fazer uma pergunta e fica a reflexão. Quando tu tem um aplicativo no teu telefone, se tu tivesse que chamar para uma criança, e isso não é os motoristas o problema, pelo contrário, é a plataforma quem não faz a seleção
dos motoristas que querem trabalhar de maneira correta, frente ao poder público, frente aos órgãos de segurança. Nós temos essa seleção. Então, quando tu não se sente à vontade em chamar um aplicativo porque tu tem receio de quem vai vir, é porque algo está falhando nesse processo. Nós não queremos que tenha isso na Zenbi. Então, a segurança, a confiança é o que a gente traz muito forte. Se me permite, tecnologia, seja na transmissão hoje de um canal de TV, seja na mobilidade, a tecnologia está vindo e está se transformando todos os dias, a todo momento. Relacionamento e confiança, não. É verdade, é base de tudo, né? Então, tenho certeza que esse trabalho aí vai ser bem desenvolvido. E o grande desafio, né? A Janice vai montar um time muito grande de mulheres motoristas aqui em Erechim. E eu já estou querendo saber, Janice, as mulheres precisam ter um cuidado especial, porque a gente, embora sejamos mulheres fortes, mas a gente gosta de alguns carinhos. É pensando nisso, nesse cuidado especial para a mulher e para as crianças também? Quando fala-se de mulheres, fala-se num ecossistema todo, né? Porque a mulher, queira ou não, ela está em todos os lados, como abelhas, né? Então, o que é a mulher no Zenbi? Ela será aquela empresária que precisa dar autonomia para alguém levar os seus filhos em todos os lugares que precisam, porque as crianças hoje têm uma rotina muito grande. Elas começam de manhã e vão até a noite, é futebol, é inglês, é várias atividades no dia. E quando a mãe está lá no seu trabalho, na sua empresa, ou mesmo uma CLT que está lá na empresa, não tem autonomia de sair de casa, para quem ela vai entregar os seus filhos? Né? Então, assim, não que os homens não sejam cuidadosos, exatamente, como nós vamos ter uma seleção muito criteriosa em todos os motoristas, mas vai ter aquela mãe que se sente mais segura mandar por uma mulher. Porque a mãe, ela sabe se uma criança está chorando, se é uma dor, o que ela está sentindo. A mãe tem essa sensibilidade. A mulher motorista, ela vai ter também essa sensibilidade em auxiliar as famílias num todo, né? E também aquela mulher, Sandra, que trabalha todo dia, mas a sexta, à noite, ela já está livre. Tem o sábado, tem o domingo. Tem muitas mulheres com grandes objetivos financeiros e aquisições. É algo a mais para a vida delas. Elas poderão ser, sim, motoristas, elas poderão ter todo atendimento, o treinamento de como ser uma boa motorista, né? Dar esse atendimento que as mulheres, que as famílias e as empresas precisam. Né? Então, o nosso ecossistema de motoristas será muito grande, né? E todos eles qualificados para cada necessidade. E a mulher, realmente, eu trabalho muito com mulheres, sou do CDL Mulher também, estou sempre envolvida com várias ações, e isso realmente é uma necessidade, é uma coisa que eu sinto como Janice, e nada mais assim, porque a Zenbi, Janice, porque a Zenbi tem os mesmos princípios que os meus, né? Então, casaram-se os princípios e estamos aqui. Como falei, Erechim é uma cidade de conexões, estamos aí com uma grande conexão que é a Zenbi. André, quando a gente fala em aplicativos, a gente também quer saber da segurança. Peguei um aplicativo, ele está sendo rastreado, as pessoas vão poder saber se o veículo saiu da rota, esses cuidados todos aí, principalmente de madrugada? Não só o passageiro, como o próprio poder público vai ter esse controle, né, Betinho? O poder público vai acompanhar toda o trânsito que os nossos motoristas vão estar fazendo. Tanto é que o nosso ecossistema, quando chega na cidade, não abre mão de fazer contato com dois setores importantes, que é a gestão pública, como a gente conversou com o prefeito, e logo na sequência nós estamos falando com as pessoas da Brigada Militar, com as pessoas responsáveis por isso. Então, haverá sim esse controle, sempre nós vamos ter condição desse monitoramento e inclusive o poder público. Então, Sandra, a nossa ideia é trazer toda essa tranquilidade, toda essa transparência do serviço, né? Todo esse cuidado, porque nós vamos utilizar a tecnologia para gerar conexão entre as pessoas, com uma experiência, não só uma corrida. Porque é aquela coisa, quando você acaba tendo a necessidade de se transportar com um aplicativo, você acaba tendo uma conversa, você tem aquela pessoa que, ela estando preparada para fazer aquela corrida, para prestar aquele serviço, você traz uma experiência diferente. Então, tudo isso está dentro da nossa
da nossa plataforma de cuidados. Então haverá todo esse controle. Mas quando a gente fala de cuidado, a gente também quer saber se aquela pessoa de repente não cometeu um delito, não é uma pessoa que vai se aproveitar da situação para um assédio. Tudo isso também é pensado, Janice? Com certeza, Sandra. Tanto para a parte, o motorista também tem essa preocupação. E o passageiro que eu vou botar dentro do meu veículo, né? Então, por isso, o que é o conceito? A remuneração interfere muito, né? Com certeza. Aonde vão andar os nossos veículos? Nós queremos pessoas realmente que tenham a ver sentido conosco, com o nosso pensamento. E os motoristas têm essa preocupação, e assim como o passageiro. Dos dois lados existem as preocupações, né? Por isso existe uma seleção muito criteriosa em relação à contratação dos motoristas. Contratação, parceiros motoristas, né? Eles serão nossos parceiros, como também aonde eles vão se deslocar, aonde eles vão circular. O nosso padrão de qualidade, ele vai superar algo que, de repente, é uma preocupação tua. É uma preocupação minha, do André, do Betinho. Todos nós temos as mesmas preocupações. E não é por um acaso que aconteceu um novo aplicativo. É porque realmente a gente visualizou as necessidades familiares em primeiro lugar, para depois ir para as empresas, setor público e todo o ecossistema, né? Se me permite complementar, por favor. Nós também temos na plataforma o botão de emergência, né? Então, em Que qualquer legal. situação de ocorrência, apertando no botão de emergência, vai um comunicado à central. Então, a gente sabe que algo estranho ou algo pode estar acontecendo. Então, foram detalhes que a gente foi trazendo de dores que a gente sentiu nessa área de mobilidade, para que a gente pudesse, aquilo que é possível curar, se cura. E aquilo que não é possível, se ameniza, né? Dando as maiores ferramentas de segurança ao motorista também. Uma motorista mulher, ela precisa ter esse suporte. Um motorista homem precisa ter esse suporte. A gente quer dar esse atendimento diferenciado ao nosso grande ativo, que são os motoristas. Por isso que nós temos essa preocupação também. O motorista, ele pode ser assinatura conosco e ser dedicação plena, ou ele pode ser parcial e trabalhar só final de semana, mas aí se ele pagar a assinatura fica inviável, aí ele não pode vir para a plataforma? Pode, daí vir para percentual. E o percentual vai ser o melhor repasse do mercado hoje. Desafio aqui alguém que cubra a nossa proposta para que vocês experimentem. Eu falo isso porque nós nos adaptamos à necessidade daquele motorista, naquele momento. Verdade, Betinho. Nós vivemos num mundo de inclusão. Crianças autistas, crianças com alguma comorbidade, como idosos. Se pensa também nesse cuidado, nessa sensibilidade com essas pessoas que elas precisam de um olhar diferente. Então, eu falo um pouquinho porque quando a gente pensou tudo isso, a nossa mascote, a Bibi, a gente tem um carinho muito especial pela nossa mascote, pela construção dela, pelas personas que ela tem, né, querida, carismática, maluquinha, mas isso é didático quando a gente fala, porque as crianças vêm na rua, os nossos carros, e dizem, eu quero andar de abelhinha, né, porque vê a abelha no carro passando. Quando eu vi o primeiro transporte do aplicativo, eu falo um pouquinho porque a gente se emociona porque a gente construiu isso muito familiar, com ideias familiares, com amigos, com pessoas, com dores. E aí eu vi a primeira postagem lá em Garopaba de uma motorista nossa, com uma criança, né? A Bi também é inclusão. Eu disse, cara, a Bi é isso. A Zembe é trazer este conforto e tranquilidade ao lar, às pessoas. A maneira que tu vai ter uma criança dentro do carro, autista, não pode som alto, tem que saber se comunicar, não posso parar do outro lado da rua para deixar uma criança, eu tenho que, eu tenho que trazer ela até aqui em cima, se for a minha filha, eu tenho que trazer no trabalho do pai, da mãe, eu tenho que entregar ela num professor, eu tenho que entregar nas mãos do professor, da professora. Não é preço. E o motorista não precisa se preocupar com o repasse, o passageiro não precisa se preocupar ao valor de 5, 6, 7 reais a mais. É valor, é ter a tranquilidade. E isso eu estou falando se fôssemos cobrar mais caro, mas nós vamos buscar esse equilíbrio para ter um preço justo ao passageiro, mas ter esse atendimento diferenciado. Então, o bi-inclusivo, o bicadeirante, tem matérias sobre isso. E não estou culpando ou fazendo um pré-julgamento aqui, de um motorista pegar a corrida e quando chegar viu que o passageiro era cadeirante, tem que descer do carro, tem que abrir o porta-mala, tem que reclinar o banco. É um trabalho para guardar a cadeira de roda e aí ele cancelava.
o que passa na cabeça de um cadeirante passar por este momento. Então, essa dor numa cidade, a gente adotou a política e trouxe motoristas que queriam atender o cadeirante. Então, o cadeirante chama, é o mesmo valor, chama no bicadeirante e ele sabe que não vai ser cancelada a sua corrida. Né? Então, são possibilidades que aqui em Erechim, se for identificado algo, eu já estou imaginando o biatlântico para o jogo da noite do jogo de futsal, o Ipiranga para a noite dos torcedores poderem ir para o estádio e poder já agendar a sua corrida de volta com a tranquilidade que o motorista que ele agendou e pegou a corrida com 30 dias de antecedência vai estar lá esperando. Esses diferenciais a gente tem. Então, isso aí, também o bi quarta delas, né? Quarta delas, isso aí. Não dá para deixar de fora, né? Olha aí, ó. Temos que conversar bastante sobre isso, né, Sandra? É isso aí, eu já gostei da ideia. André, como vai ser essa frota desses veículos? Vai ter alguma exigência de vocês para quem for motorista, o tipo de veículo? A seleção ela vai ser bem criteriosa e, como a gente sempre diz, isso é um pensamento geral de todos os envolvidos. Certo. Tudo dentro da legalidade. Por exemplo, hoje circula no meio na questão dos aplicativos situações onde se exige a exclusividade do motorista. Isso não é legal. Nós precisamos, isso inclusive estou parafraseando o que o Betinho e o Christian trazem muito, que a questão da exclusividade ela se conquista. Então, o nosso motorista ele vai poder atender outras plataformas? Vai, desde que se enquadre dentro de todas as exigências que a gente vai fazer para ter um serviço diferenciado, para entregar uma experiência ao cliente. E essa é a função minha, da Janice e do Diego, de fazer essa seleção um a um dos motoristas para que eles possam atuar dentro dessa perspectiva. Dessa situação que emociona o Betinho, de poder ter esse carinho com o cliente, com o passageiro, com a pessoa com quem a gente vai estabelecer a conexão. Porque, Sandra, não faz sentido hoje você fazer parte de um negócio que não transforme a vida das pessoas. Então, se você for trabalhar simplesmente tudo na vida pelo sentido financeiro das coisas, a vida ela chega num determinado patamar que você acaba não vendo sentido em algumas situações. A gente vem no sentido de contribuir, de trazer qualidade para quem se desloca dentro da cidade, de melhorar a questão do trânsito dentro da nossa cidade, de poder estabelecer conexão entre as pessoas que necessitam do serviço e daquelas que querem uma renda adicional ou querem se dedicar a isso. Então, a gente vai interligar todos esses desejos para que a gente tenha uma grande revolução na questão da mobilidade em Erechim. Janice, como as pessoas fazem parte da Zenbi? Então, nós temos as redes sociais oficiais da Zenbi, né? @ZenbiMob, tanto Instagram como o próprio site, né? A princípio, as divulgações começarão a partir dessa semana, né? Mas é somente a pessoa procurar no Play Store, o Zenbi Mob, baixar o seu aplicativo, tanto para o usuário como para o motorista que quer se cadastrar. Lá tem os dois aplicativos, né? Eles poderão ingressar a partir daí então. Ou até então, assim, muitas pessoas nos conhecem, e o André nos conhecem, né? Poderão nos chamar, a gente pode auxiliá-los, né? Conduzi-los, eu tenho maior carinho em ajudar a baixar aplicativo, ensinar como usar aplicativo, né? Então, esse trabalho realmente faz parte da liderança que nós teremos aqui em Erechim, né? Para auxiliar o motorista, né? Auxiliarmos o próprio usuário, né? Teremos campanhas também de divulgação dos aplicativos, para que as pessoas realmente consigam entrar e ter essa acessibilidade do nosso aplicativo. Com certeza. E plataforma de pagamentos para o consumidor e para o motorista? Como é que vai funcionar essa questão? A gente vai pagar em dinheiro, vai pagar no cartão? O motorista não se preocupa. Se atender uma empresa, nós vamos cobrar da empresa e nós acertamos com a empresa uma vez por mês, mas o motorista recebe no outro dia. Tá? Então dá essa tranquilidade ao motorista. Talvez se acostumou com um sistema de ciclo, recebe depois de uma semana, não sabe se entrou na conta, cai no outro dia, não tem problema nenhum. Pix diretamente para o motorista, não se preocupa, não tem ninguém atravessando esse pagamento. O Pix do passageiro vai direto ao motorista.
dinheiro diretamente ao motorista, aí obviamente pode ele estar, né, com o crédito com a plataforma, e passageiro, cartão, Pix, dinheiro e crédito. Ele pode, tem o cartão de crédito, e crédito ele bota o valor, ele coloca o valor. Se colocou R$30, vai ter um saldo de 33. Se colocou 50, 55. Colocou R$100, vai ter um saldo de 110. E ele vai utilizando conforme a necessidade. Eu, por exemplo, uso lá em casa e coloco um saldo para o aplicativo da minha filha, que como ela tem 11 anos, crianças até 13 anos que tiverem um aplicativo, o pai coloca o saldo, o pai acompanha a corrida, pode compartilhar pelo WhatsApp e acompanhar em tempo real, e esse saldo vai para a continha dela e ela só consegue chamar uma categoria, bicuidado. A criança não consegue chamar outra categoria, só aparece para ela a abelhinha Kids lá, a nossa bicuidado, o bonezinho, o óculos, a nossa abelhinha. Então, é muito voltado nesse sentido. Criar ferramentas, facilitadores. Pai colocou o saldo para o filho ou quer colocar para não se preocupar, está pagando toda a corrida. Ah, mas e o motorista? Se ela botou o crédito, quando ele recebe? No outro dia está na conta do motorista. Que legal. E carros? Para 2, para 3, para 5 pessoas, teremos todas as opções. Teremos todas as opções, vamos trabalhar nesse sentido. E o patinete para uma pessoa, se quiser andar aqui em Erechim. Mas aí vocês têm que nos pedir. É uma demanda que a comunidade tem que criar. Se nos pedirem, a gente está à disposição e tem os patinetes, tem a tecnologia. Eu já vejo alguns parques daqui, a Janice da Zembe e o André da Zembe, não é mais o André do Garra, brincadeira, mas a Janice, o André, o Diego, o Cris, estão prontos para que a gente possa implantar também a micromobilidade, que eu acho que Erechim já pode ter uns patinetes final de semana para a população brincar. Olha, já gostei da ideia, André. Muitas André, novidades. Mais alguma informação aí que a gente possa passar para as pessoas para que elas tenham todas as informações assim, ó, e já cheguem procurando aplicativos certos de que ali é a segurança que elas tanto precisam? Nós estamos nessa fase de captação dos motoristas e queremos dizer principalmente que a gente sabe que a TV Erechim tem uma audiência muito grande entre os empresários da nossa cidade, que nós estaremos fazendo visitas dentro dos próximos dias. Hoje nós estaremos no CDL, nós também vamos procurar a Unindústria, a CIE, vamos procurar todos esses órgãos para apresentar essa solução que a gente está trazendo para Erechim. Então, a gente vai fazer uma prospecção muito grande dentro dos próximos dias nessa questão de gerar todas essas conexões. Então, o pessoal que acessar lá o nosso aplicativo vai ter as informações e quem tiver maiores dúvidas também nos procurem nas nossas próprias redes sociais, enfim, a gente vai se comunicando. Eu acredito que o meu telefone a cidade inteira quase tenha, né? Então o pessoal pode me procurar. Tá? E quando não tem, encontra na rua, né? Porque aqui a gente não se esconde. Aqui a gente não se esconde, exatamente. Beijinho, obrigada por trazer essa tecnologia juntamente com o André e a Janice, oferecer pra gente essa segurança. Nós mulheres agradecemos. Perfeito. Porque vamos saber que à noite, 11 horas, meia-noite, a gente vai pegar um carro de confiança, que a gente vai poder ir para casa segura, tranquila. Se me permite, eu só queria fazer uma observação e complementar. Quando a gente fala para empresas, né, a gente já atende em algumas cidades, atacados, mercados, que trabalham da seguinte forma: comprou acima de X reais, nós te levamos para casa. Então, às vezes, se o atacado é um pouquinho distante, está perdendo cliente para o concorrente, e aqui fica o desafio porque fechar primeiro conosco. Eles transportam o passageiro com as compras, levam para casa, então tu acaba resolvendo um problema e, claro, dimensiona a corrida até 12, até 15, até 20 reais, né? Estabelece, mas é algo que hoje as empresas elas têm um relatório completo de todas as corridas, mapa de todas as corridas, aonde parou, se desviou da rota, relatório completo com pagamento mensal. Se mesmo com tudo isso, ainda tu entende que precisa ter um carro na rua, com um funcionário, com os riscos que tem, a gente vem como uma solução de tecnologia, uma intermediação para fazer um facilitador para o empresário, e eu tenho certeza absoluta que esse é um grande segmento que Erechim também já comporta e precisa. Quanto à questão dos horários, agenda a corrida, não te preocupa, que vai ter uma abelhinha te esperando para te transportar. Isso
Aí, já estou curiosa para ver as abelhinhas aí pela cidade. Obrigada por estarem aqui divulgando e eu tenho certeza que já é sucesso. Obrigado. Obrigado. Obrigada.